Programa nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: Professor Enio Luiz Spaniol. Gestão de Políticas Públicas para a Diversidade Étnico-Racial, o NEAB. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras pela manhã. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, professor. Bom dia. Nós temos uma temática importante, como você já anunciou no título, ou seja, discutir a gestão das políticas públicas ligado com a questão da diversidade étnico-racial. Quem serão os nossos participantes do programa de hoje? Então, professor, os nossos participantes serão o professor e doutor Paulino Cardoso, doutor em História pela PUC de São Paulo, professor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, UDESC, e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB, UDESC. Tudo bom, professor Paulino? Tudo ótimo, bom dia, ouvintes. Eu queria agradecer imensamente pelo convite de estar aqui. Estamos também com a acadêmica Daiana Breternites, graduanda em Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, integrante dos projetos de extensão Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais em Santa Catarina, NEAB-UDESC, e Projeto Rondon do Núcleo Extensionista Rondon, NER-UDESC, e Cidade Constitucional pelo Ateliê de Economia e Finanças, Abilis-UDESC. Bom dia, Daiana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui também, agradecendo a oportunidade. É importante dizer, para início de conversa, que a sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais que a caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, a sua história é marcada por desigualdades e discriminações, especialmente contra negros e indígenas, impedindo desta forma seu pleno desenvolvimento econômico, político e social. Elucidar a contribuição dos diversos povos para a construção da civilização seria um meio de favorecer a compreensão sobre a origem dos conflitos, do preconceito, da discriminação e da segregação raciais que assolam o mundo. Com essa concepção, vemos a importância de atuação em cooperação de diversas instâncias do governo, da sociedade civil organizada e da academia, na elaboração e no desenvolvimento de ações que possam respeitar e diferenciar e promover a luta contra as distintas formas de discriminação, entre elas a étnico-racial. Eu queria, para começo de conversa, solicitar para o professor Paulino, então, falar um pouquinho sobre os objetivos do programa desenvolvido nestas ações. Bom, um dos pontos fundamentais que caracteriza o NEAB, ele tem uma dupla natureza. De um lado, ele é um movimento interno da universidade, ou seja, nós trabalhamos para que a universidade seja uma universidade mais plural, com foco na diversidade, que não se pense como uma instituição norueguesa, mas uma instituição aqui do sul do mundo, da América Latina. Então, nós fazemos com que a universidade seja melhor. Tanto é que no curso de História, nós somos um dos pouquíssimos cursos de História do país onde nós temos História da África obrigatória, duas disciplinas de História da África. Eu queria perguntar para a Daiana, então, para ela explicar o que é o NEAB e de onde surgiu essa iniciativa. Bom, o NEAB ele surgiu em 2003, a partir da legislação, né, Lei 10.639, onde a educação voltada para as relações étnico-raciais, ela se tornou obrigatória no ensino da educação básica, né? Depois, ela foi ainda ampliada para a questão dos povos indígenas, né, população indígena, com a Lei 11.000, professor, me corrija? 11.645. Perfeito. E, na verdade, tendo como objetivo, hoje a gente vê mais, na verdade, é conseguir abarcar esses alunos que chegam aqui fazendo parte de ambas, ou que tem alguma distinção de uma maioria que ainda é elitizada, que faz parte da academia ainda, né? Então, nesse ponto é um aspecto importante, quer dizer, a gente tanto, por exemplo, hoje, na prática, nós somos responsáveis pela gestão das políticas de ação afirmativa na UDESC, no acolhimento dos estudantes cotistas e, como disse a Daiana, nos grupos vulneráveis. Agora, tem um outro aspecto, professor, que me parece bem importante.
o NEAB, ele é um instrumento da UDESC de intervenção na sociedade. Então, por meio, por exemplo, do projeto da qual a Dayana é bolsista, ou seja, o Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais, nós ajudamos os gestores públicos na implementação da Lei 10.639. E, consequentemente, nós contribuímos para tornar as redes de educação pública desse nosso estado mais diversas, mais plurais e menos racistas. Professor Paulino, diante desse cenário que nós temos no país, como que o cidadão ele é afetado ou de que forma ele pode contribuir? Talvez complementando, poderíamos perguntar, ainda temos muito preconceito no Brasil? Eu diria que o preconceito é sempre uma atitude individual, né? É como assim, por exemplo, você gosta de mulheres loiras, eu posso gostar das morenas, né? Ou das negras, ou das indígenas, ou das indianas, é uma questão de gosto. O que nós nos interessamos, embora a gente ache ridículo, mas é um problema individual. A diferença é o racismo. O racismo, ele está entranhado na nossa sociedade e ele é herdeiro da escravidão e ele estrutura todas as nossas relações sociais, garantindo privilégios para as pessoas brancas e garantindo desigualdades, né, opressão para as pessoas não brancas. Dayana, o que pode ser feito via NEAB ou via sociedade brasileira para interferir positivamente nesses problemas que o professor Paulino apontou? Bom, uma das questões que a gente tem discutido bastante é a questão do contexto histórico do indivíduo, né? Então, ele saber o lugar de fala dele, saber o papel dele de atuação. E eu acho que enquanto as pessoas aí eu não digo só dos acadêmicos, mas acho que todo indivíduo, né, independente da sua atuação enquanto ator social, se ele tiver uma consciência mais ampla do seu papel diante da sociedade, o que ele tem feito, né? Olhar mais para os lados e conseguir se perceber nessas atitudes, porque muitas vezes quando a gente toca na questão do racismo ou da branquitude, as pessoas elas se assustam. Como assim? Eu nunca me percebi desse modo, né? Então, eu acho que é a gente fazer uma análise de consciência todo o tempo com relação ao modo que a gente tem visto o mundo e principalmente o modo que a gente trata as pessoas, que sejam elas semelhantes a nós ou distintas de nós. Acho que um bom exemplo disso, já que nós temos da Faculdade de Educação, é o famoso bebê Johnson nas creches. Como é que é esse bebê? O bebê Johnson, como é que a gente imagina o bebê Johnson? Aquela criancinha, né, delicadinha, de olhos azuis, pelezinha de peixe, com cabelinho crespinho, todo loirinho, parecia um anjinho. Essa criancinha de 2 anos ou menos, ela não irá parar no berço. Todo mundo vai querer pegar essa criancinha. Todas as assistentes, todas as professoras vão ficar com aquela coisa, que coisa mais fofa, mas que coisa mais linda. E quando a criança não corresponde a esse padrão? Quando a criança não corresponde a esse padrão, né, o que ocorre? A criança vai ser a última a ser trocada. Vai ficar o tempo inteiro na creche, como o pessoal do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação já viu acontecer com seus estagiários. Tá certo? Ou seja, de uma criancinha nigeriana que as professoras, numa creche privada aqui perto, deixavam a criança chorando lá. E a estagiária, mas ele está chorando. Deixa assim, que daqui a pouco ele para. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que crianças de 2 anos de idade já sofrem a violência racial. Elas podem não saber o que é, mas elas sabem o que elas não têm: carinho e atenção. Quais as políticas que estão sendo desenvolvidas para essa temática, para tentar diminuir e combater isso? Então, em todas as áreas você tem uma série de políticas. Eu gosto muito, por exemplo, da área de saúde. Né? Uma das questões interessantes, pesquisas feitas pelo SUS, por exemplo, é que, principalmente o SUS do Rio de Janeiro, um exemplo, que as mulheres negras, na hora do parto, são aquelas que recebem menos anestesia. E por que recebe menos anestesia? Por conta da crença dos operadores da área de saúde de que elas são mais fortes. Né? Então, o que acontece? O que é importante? O Ministério da Saúde agora já oferece, por exemplo, um curso de formação
para os trabalhadores do Sul, trabalhando com a temática da saúde da população negra. Então, o trabalho de formação é absolutamente importante. Outro aspecto importante na área da saúde, por exemplo, hoje, eu lembro que uma aluna minha da pedagogia, ela disse que foi fazer um preventivo, né? E a primeira coisa que a funcionária perguntou para ela é qual era a cor dela. Isso é muito importante, porque permite a produção de conhecimento sobre as doenças prevalecentes, né? Por exemplo, como cisto útero policístico, glaucomas, diabetes mellitus tipo 2, né, hipertensão arterial e outras doenças, e, além da anemia falciforme, que tem maior impacto sobre a população negra e, consequentemente, exige políticas públicas para tal. Então, o governo federal, por exemplo, tem o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Isso é uma política pública focada no combate às desigualdades na saúde. E, Dayana, mais uma vez, sobre a questão da experiência que vocês têm lá no núcleo. Como é que você lê, que experiência você colocaria em destaque, essa leitura desta realidade que você colocaria em destaque nessa questão toda étnico-racial que estamos discutindo? Olha, uma das coisas que mais me impactaram quando eu cheguei, porque, como já foi dito, eu sou graduanda da administração pública. E nós não temos, dentro dos nossos laboratórios, dentro da ESAG, esse tipo de embate, né? Na verdade, a comunicação com relação a essas questões. E quando eu cheguei lá, eu me assustei porque eu comecei a perceber, na verdade, no mundo que não existe uma representatividade com relação ao negro. Como ele havia dito, né, existem essas propagandas todas, os outdoors. Em todo momento, são poucas representações que você vê de pessoas negras ou indígenas, né? Ou que tenham todos ao mesmo tempo. E a gente vai vendo qual é o impacto que isso vai tendo diante das pessoas. E principalmente diante dos acadêmicos mesmo, porque eles não se sentem representados, já são uma minoria. Aqui dentro eles não se sentem representados. Quando se toca nas temáticas, elas são extremamente superficiais. E a gente não se encontra enquanto, esse aqui também é o meu lugar, né? Eu também posso fazer alguma produtividade aqui, isso também me pertence. Então, esse embate, acho que para mim foi o mais forte. Sim, professor. Eu queria que... E nesse sentido, o que nós acabamos fazendo? Quer dizer, primeiro é a formação, você participar. Ao participar de um projeto de extensão, de um projeto de pesquisa, você tem a oportunidade de formular, de elaborar, de aprender aquilo que 100 anos de discussão acadêmica sobre a temática tem de produtos, tem de reflexão. O que nós fazemos? Pegar essa reflexão, atualizamos essa reflexão e tornamos ela naquilo que nos interessa em contribuições para a política pública. Acho que uma das principais características do NEAB é que ele é um órgão da universidade para fora da universidade, né? Tendo como público-alvo principalmente gestores e gestores do campo educacional. Como professor Paulino, o cidadão que esteja lá fora da universidade, enfim, qualquer local, qualquer espaço da sociedade, pode contribuir para a redução destas desigualdades? No meu entendimento, o ponto mais importante é que ele compreenda o projeto da nossa Constituição. A gente vê hoje os conservadores criando vários projetos de emenda constitucional para tirar aquilo que a Constituição tem de melhor, né? Durante muito tempo, professor, nós tivemos uma Constituição em que liberdade e igualdade eram termos formais e as pessoas contavam com essa formalidade da lei e achavam que era suficiente. A nossa Constituição, que é fruto de uma sociedade que se mobilizou durante o processo constituinte, ela construiu um projeto, uma Constituição que coloca a liberdade e a igualdade em um projeto da sociedade brasileira. Então, para nós, o que o cidadão precisa fazer eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus filhos, não quero. Se eu não quero isso para mim, não quero isso para os meus filhos, por que eu permito que essa coisa tão ruim aconteça com outras pessoas? Toda vez que o cidadão se perguntar sobre os privilégios oriundos do seu pensamento racial e, principalmente, das desigualdades produzidas por esse sistema, e ele disser não, dele denunciar isso, ele tomar consciência disso, nós ganhamos, a sociedade brasileira ganha.
Daiana, quais são os efeitos que vocês esperam, que a comunidade acadêmica espera em torno da atuação desse projeto de vocês, do NEAB? Bom, na verdade, é a permanência do acadêmico, né, enquanto cotista ou enquanto negro, porque as coisas não são diretamente proporcionais, né? Ele conseguir... a gente tem uma questão chamada o racismo institucional, que é extremamente forte, né? O modo de tratamento que a instituição gera enquanto pessoa, por uma questão de vício comportamental, por uma questão de não ter essa consciência que a gente havia dito anteriormente. Mas isso causa um estranhamento e uma dificuldade, tanto emocional, tanto de se sentir mais uma vez, né, pertencente ao espaço que ele tá, de que ele também pode fazer a construção disso. E em segundo plano, ele conseguir mensurar, porque a gente esquece que a questão das cotas, ela é uma coisa muito recente. Então, a gente tem muitos acadêmicos hoje na instituição que eles são o primeiro de toda uma geração que está chegando ao ensino superior, que está tendo essa oportunidade. E ele conseguir se vislumbrar, né, numa pós-graduação ou numa carreira, de fato, é bem especial. Professor Paulino, o tempo do nosso programa está esgotado. O que você acha que é importante acrescentar? Bom, eu queria dizer assim que eu fico muito feliz de trabalhar aqui nessa instituição, que com todas as dificuldades de uma instituição pesada, grande e importante, ela tem cada vez mais se aberto ao debate da diversidade. Nós somos, sem dúvida alguma, a melhor universidade pública de Santa Catarina, mas acho que nós podemos melhorar na medida em que a gente enxerga os nossos próprios defeitos e que nós podemos estar em sintonia com a sociedade brasileira, ser um instrumento da luta pela democracia, um instrumento da luta pela cidadania e de um país melhor para todo mundo. Muito obrigado, professor Paulino Cardoso, professor da FAED. Muito obrigado. Agradeço também a Daiana, tudo bem? Obrigada. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, por virem até aqui hoje e desejo sucesso na proposta de vocês, no programa de vocês. Agradeço também aos ouvintes e o nosso programa volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.